Saudações a todos! Nessa semana, em que nos aproximamos do fechamento de mais um ano, é interessante trazermos para nossa reflexão alguns temas que nos levem a observarmos, a estarmos atentos em relação a nós mesmos, porque é tempo de nos propormos, de nos propormos a determinadas posturas, a determinadas mudanças, a determinadas buscas que temos adiado. E é muito bom que percebamos por onde andam os nossos pensamentos, se estamos tendo controle em relação àquilo que pensamos ou estamos nos deixando levar por determinados pensamentos muito prejudiciais e que acarretam em atitudes desequilibradas, que trarão danos à nossa experiência. Então, tudo isso é muito importante que observemos, para que é uma virada apenas de calendário, mas que nós podemos aproveitar para reafirmar alguns pontos, Em tempos de Natal, pensamos tanto em reafirmarmos, Vimos ali que o Natal não é apenas uma festa familiar, não é apenas uma festa em nossos corações, mas é um momento de reafirmarmos, de buscarmos ali marcar com Jesus determinadas propostas de melhoria, reafirmando o nosso compromisso com Ele, com a causa que abraçamos. Então, vamos buscar um tema até já visto, mas é importante, ele traz muito aprendizado. É do livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Obsessão pacífica. E por que é muito importante analisarmos esse tipo de obsessão? Justamente por ser pacífica, ela não traz ali aquela situação que dificilmente não se perceberia em determinados tipos de obsessão, que chamam mais atenção, mas consequentemente trazem ali ou leva-se a uma busca de uma melhoria em função de uma situação explícita. Agora, a obsessão pacífica, ela vai minando e podemos nem nos dar conta. Então, o irmão X nos relata, vamos lá. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio pertencente à família espírita e, de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que vinha de largar. Assim pensava o irmão X, Humberto de Campos, que não foi de família espírita, e ele teve esse amigo de família espírita, então ele pressupôs que o amigo teria tirado muito proveito desta oportunidade, Então, pensando nisso, arrisquei uma pergunta na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Então, o Saquarema coloca: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei minha consideração e muito dinheiro. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro, no entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação.
Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, ele continua. Você não me ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo jungidos ao meu clima psíquico alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo de carne se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for uma vaca. Então vejam que ele está nos passando, né? Sabemos disso, mas é muito bom ouvir esse relato dessa forma tão clara. Ele tinha sócios. Sócios, quer dizer, companheiros com quem ele compartilhou nas experiências anteriores determinados caminhos viciosos, né? E criando ali um vínculo com eles. Então ele retorna ao plano carnal, né? Os amigos, esses sócios, digamos, fica no plano espiritual e o buscam para sentirem as sensações que tanto se desejavam, fazendo como se ele fosse uma vaca, né? Que daria ali o leite, o alimento que eles necessitavam. Então, para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for a uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando excelente programa de trabalho, que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam à socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Então ele está nos relatando que esses sócios, né, muito mal intencionados, acabaram por envolvê-lo. É claro que foi comodismo, ingenuidade, né? Falta de vontade para se firmar. Tudo isso podemos perceber na continuidade do relato. E ele afirma, né, que ele veio com um proveitoso plano, né, numa família espírita, onde haveria ali um entendimento maior para o caminho do aprendizado, para o caminho do trabalho. Então, tudo isso teria sido facilitado, mas ele vai se deixar levar por essas influências, como nós vamos ver. E agora ele vai nos contar, porque ele fala, e sabe como? O André Luiz coloca um ar de interrogação, querendo ouvir a continuidade do relato. E ele continua. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim as vozes dos meus acompanhantes surgiam da mente como fios d'água fluindo no minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio. Coisas da alma, Custódio, as vozes falavam para ele. Coisas da alma, Custódio, nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixe a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me, as advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora? Não é ocasião oportuna.
De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Isso tudo ele ouvia, né? E ele continua o relato. Casei-me e logo após os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes. Não ceda, custódio. E as responsabilidades da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte, aí ele continua o relato. A morte subtraiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvi os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos dos meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se alteraram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se for eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais? Profissão de fé, mensagem de outro mundo? Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Então, essas vozes lhe diziam: você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou: os meus perseguidores não me seviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto à terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha própria experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora aguarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco propenso a aproveitá-la. Então, ficam para nós essas reflexões. Muito bom que analisemos, muito bom que conheçamos essas nuances da obsessão,
mas que na verdade são extremamente destrutivas, porque nos desviam. Aparentemente não nos constrange, a nossa mente pode continuar se sentindo livre, concatenando as ideias, né, sem uma perturbação mais significativa, que tira a clareza do pensamento, mas mesmo assim, aparentemente leve, é altamente contaminante e vai nos minando e desviando-nos dos compromissos assumidos. E é impressionante o número de relatos de companheiros que partiram para o plano espiritual e mesmo da literatura espírita, quantos nos trazem essa colocação de que é muito decepcionante chegar do lado de lá e compreender que desprezamos as oportunidades e que pouco fizemos e que poderíamos ter feito muito mais. Então, vamos buscar, né? Buscar essas reflexões para que nos firmemos nesses propósitos, que possamos nos aproximando aí nos próximos dias, nessa última semana, que possamos nos firmar nos bons propósitos, de valorizarmos mais a experiência que temos, mais a vida, para que transformemos as nossas vidas em vida em abundância. Para tal exige esforço, perseverança nesta caminhada. Fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos conversar hoje sobre baixa estima. A criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. O complexo de inferioridade consiste em um conjunto de ideias que foram recalcadas no inconsciente da criatura em tenra idade, associadas às já existentes pelas experiências obtidas em vidas pretéritas. Ele age sobre a conduta humana provocando sentimentos gratuitos de culpa, excessiva carga emotiva relacionada a pensamentos de baixa estima, frequente sensação de inadequação e constante frustração em decorrência da desvalorização da capacidade e habilidade pessoal. Para melhor entendimento de nossas considerações, definiremos o termo recalque ou repressão como um processo psíquico através do qual recordações, sentimentos, ideias e desejos inaceitáveis ou desagradáveis são excluídos da consciência, permanecendo apenas no inconsciente. Alfred Adler, austríaco, um dos maiores nomes da psicanálise, médico psiquiatra e psicólogo renomado, elucidou: subentendemos que, atrás das atitudes daqueles que se apresentam perante os outros com uma postura de superioridade, é possível a existência de um sentimento de inferioridade. Essa frase entre aspas. Segundo a psicologia adleriana, cada pessoa possui um estilo de vida. Esse estilo é o que motiva o indivíduo, através de impulsos sociais, a buscar o seu natural desenvolvimento e aperfeiçoamento. Na teoria de Adler, o estilo de vida forma-se na primeira infância e quase não se altera depois. Ele dizia que a maneira pessoal de o indivíduo se comportar, se vestir, se expressar ou falar, ou melhor, sua forma de ser, era a consequência desse estilo adotado. Concordando em parte com essa teoria, gostaríamos de acrescentar que o somatório dos múltiplos estilos de vida vivenciados nas diversas existências da alma humana
adicionado ao da infância atual, forma a real motivação que vai gerar nossas ações e atitudes. Somos, portanto, nós mesmos quem criamos nossas experiências, podendo assim modificarmos ou não os padrões de nossa vida. Em muitas ocasiões, as pessoas tentam compensar esse sentimento de inferioridade adotando formas de viver em que exageram e exaltam a própria personalidade. Tendência à arrogância, delírio megalomaníaco, preferência pela ostentação, fazem parte do cortejo daqueles que possuem uma interiorizada depreciação de si mesmos. Todos nós acolhemos em nossa intimidade não apenas crenças individuais, mas também as que nos foram transmitidas pela família e pela sociedade em vários níveis. Desde um gesto, um olhar ou uma expressão corporal, até formas de conduta ou de verbalização, todos nós assimilamos as crenças alheias através de uma comunicação que poderíamos denominar de contagiante. Muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se contagiar por crenças materialistas no decorrer dos séculos e nos diversos lugares onde viveram. Aceitaram as doutrinas filosóficas que defendem o ceticismo e que atribuem como causa ou origem da vida as propriedades íntimas da matéria. São as crenças do acaso, que atribuem a tudo um acontecimento fortuito ou aleatório. Na parte 1, capítulo 1, questão 8, do Livro dos Espíritos, vamos encontrar a seguinte questão. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Que tem também uma orientação de Kardec, uma nota de Kardec. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Aprofundando nossas observações, podemos considerar que a base de todo o complexo de inferioridade inicia-se no materialismo, ou seja, na crença do nada. Quando cremos que tudo provém do acaso e que nada existe senão o que os olhos físicos conseguem visualizar, iniciamos em nós o processo de inferioridade. Criamos, a partir daí, um estilo de vida inconsciente, baseado em que não somos nada e em nossas profundezas consideramos ser o produto momentâneo do acaso. Rejeitamos a riqueza incomensurável de nosso mundo interior e do universo e não acreditamos na plenitude da vida mais alta, porque desprezamos a perfeita ordem divina. Ignoramos a essência sagrada que habita em nós e lutamos contra uma suposta má sorte que nos fataliza a desgastar enorme quantidade de energia por não reconhecermos as leis naturais que regulam tudo e todos. O poeta e prosador francês François-Marie Arouet, dito Voltaire, escreveu com muita propriedade: o acaso não pode ser, senão a causa ignorada de um efeito desconhecido. Quando a pretensão e o orgulho tomam conta de nossos atos, nossa maneira de ser passa a fundamentar-se numa constante supercompensação negativa de nosso sentimento de inferioridade, por acreditarmos que somos simplesmente uma combinação fortuita da matéria. A criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. O ser espiritualizado acredita que não é pior nem melhor do que os outros, porque percebe e age com seus sentidos voltados para a eternidade.
e sabe que cada pessoa é tão boa quanto pode ser, conforme seu grau evolutivo. No entanto, o materialista prossegue em sua jornada, crescendo e descobrindo que o caminho da felicidade é uma trilha que o leva para dentro de si mesmo e conduz até a fonte verdadeira, libertando-o da prisão dos sentidos para a plenitude existencial. A providência primeira e essencial para que possamos nos curar do sentimento de baixa estima ou inferioridade é a convicção na imortalidade das almas e na pluralidade das existências, somada à crença de que somos seres espirituais criados plenos e completos, vivendo uma experiência humana com o objetivo de nos conscientizarmos dessa nossa plenitude inata. As providências seguintes a serem tomadas deverão ser reflexões sobre as causas de nossos sentimentos de inferioridade, o modo como foram adquiridos e as crenças que os motivaram. É essencial lembrar-nos de que sempre é possível alterar ou transformar nosso estilo de vida. Para tanto, não duvidemos de nossas aptidões e vocações naturais, nem questionemos sistematicamente nossas forças interiores. Para obtermos autoconfiança, somente é preciso reivindicarmos valorosamente o que já existe em nós por direito divino. O sentimento de inferioridade associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um autodesleixo ou descuido das coisas pessoais. O sentimento de autopiedade pode nos tornar doentes fisicamente. Uma espécie de invalidez psíquica envolve-nos a existência e, a partir daí, sentimos-nos inferiores e incapazes, levados a uma perda total da confiança em nós mesmos. A piedade aqui referenciada é o sofrimento moral de pesar ou a aflição que sentimos por autopunição. Ter pena ou dó, em muitas circunstâncias, pode não ser um sentimento verdadeiro, mas sim uma obrigação social aprendida a ser demonstrada diante do infortúnio alheio. No entanto, a sensação que experimentamos de amor, permeada de respeito e afeição pelos outros, revela-nos os reais sentimentos denominados de benevolência e de compaixão. A baixa estima ou autopiedade pode nos levar a ser vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em forma de doenças. Os sintomas da enfermidade podem ser considerados a forma física de expressar uma atitude interna ou mesmo conflito. Portanto, doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza, mas também os facilitadores de sua própria moléstia. Os acontecimentos em si mesmos nunca têm muito sentido. Precisamos aprender a discernir o que há por trás do aspecto físico, ou seja, atingir o conteúdo metafísico das coisas. A importância e a mensagem de um fato ou de um acontecimento somente aparecem clarificados quando interpretados em sua significação. É isso que nos permite a compreensão completa de seu sentido. Quando deixamos de interpretar as ocorrências da vida e o segmento natural que implicará seu destino, nossa existência mergulhará numa total falta de sentido. A doença sempre tem uma intencionalidade e um objetivo, surgindo nas criaturas de baixa estima, a fim de alertá-las de que existe uma descompensação psíquica, seu sentimento de inferioridade, e da necessidade de harmonizá-la. Os traços psicológicos dos indivíduos que sentem autopiedade são reconhecidos pela ausência de experiências interiores. Eles possuem uma restrita visão de seu ritmo interno, não valorizam seu mundo íntimo, nem desenvolvem seu potencial inato, quer dizer, suas capacidades latentes, quer sejam intuição, inspiração, percepção.
Aqui vem outra questão do Livro dos Espíritos, do livro 2º, capítulo 1, Progressão dos Espíritos. Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. E vem a 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. O que acontece é que estamos saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade, da razão para a intuição, do estar para o ser. Eis o processo de evolução das almas. Portanto, pela ignorância e simplicidade inatas, não quer dizer que somos inferiores por criação divina. Filhos de Deus são perfectíveis, possuem o germe da perfeição. Não foram criados inferiores, mas sem ciência de si mesmos. Simples significa básico, espontâneo, natural e primário. Ignorante, aquele que não tem consciência de si mesmo. Temos, portanto, a explicação da analogia, seriam como as crianças, feita pelos espíritos iluminados na questão em estudo. Todas as nossas capacidades e ideias criativas estão potencialmente presentes, mas os seres precisam apenas de tempo para integrá-las em definitivo. O nosso desenvolvimento espiritual consiste unicamente na modificação da nossa maneira de ver. E isso nada mais é do que a expressão de uma nova visão de nós mesmos e do universo. O sentimento de inferioridade ou de baixa estima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um autodesleixo ou descuido das coisas pessoais. A perda do senso de autovalorização é também consequência do sentimento de inferioridade, que remete os indivíduos à vivência entre hábitos cronometrados e a uma mecanização dos costumes. O maior sentido de nossa encarnação é a conscientização da riqueza de nosso mundo interior. São essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. Aqui estão algumas afirmações que, se observadas com atenção, poderão nos ajudar a reconquistar a autoconfiança perdida. Somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Possuímos uma individualidade divina completamente distinta da dos outros. Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar às pessoas. Encontraremos sempre novos relacionamentos. Por isso, não temos medo de ser abandonados. Usaremos constantemente de nosso bom senso. Portanto, as críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade. Tomaremos nossas próprias decisões, respeitando, porém, as dos outros. Confiaremos na luz maior que há em nós. Ela sempre nos guiará pelos melhores caminhos. Certa vez, um pai desesperado trouxe seu filho até o mestre, para que fosse curado. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa é uma passagem de Marcos 9, 23 e 24. Devemos, pois, todos nós juntos, aproveitando dessas palavras, repetir: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade, cientes de que depende exclusivamente de nossa vontade vencer os obstáculos da baixa estima, da menos-valia, que nos impedem de alcançar a plenitude das realizações pessoais. E que tal fazermos dessa reflexão um projeto para 2023? Porque, crendo na poderosa força que rege o universo, vamos conseguir valorizar o nosso material interior. E assim vamos poder cumprir a meta de sermos a nossa melhor versão, sem comparações. Que o ano novo seja repleto de experiências renovadoras. Traga saúde, experiências que tragam saúde mental e força física. Um bom ano a todos, uma boa semana.